Meu nome é Glauco, sou astrólogo, terapeuta e idealizador do Espaço Pé de Figo. Meus amigos, minhas amigas, nós aqui do Espaço Pé de Figo temos a visão de mundo de que todos nós somos um produto da natureza e, como disse no outro vídeo, nós temos uma parte da nossa existência que é determinada pela natureza e o nosso livre-arbítrio, ele está limitado a essa condição, a condição da nossa utilidade, a condição das características da forma com que a natureza nos colocou nesse mundo. Isso é importante na nossa visão, porque é aí que a gente consegue perceber onde é que a gente precisa atuar, onde é que a gente precisa pôr luz para que a pessoa vença suas limitações, comece a compreender como ela está produzindo a sua realidade e não ser tão escrava das imposições de Ananke, né? Tão escrava das imposições da própria natureza. Bom, há um tempo atrás eu fiz um curso de neurosemântica e eles passam um conhecimento, né, na neurociência de que nós temos matrizes, né, várias matriz do mundo, matriz dos outros, matriz do tempo. Cada matriz dessa é, é preenchida com as nossas experiências e elas vão, a informação, conforme a gente interage com o mundo, essa informação transita por dentro da gente, por dentro da nossa mente, né? E ela dá uma resposta, ela tem um comportamento, né, que está baseado no fluxo dessa informação por essas matrizes. Eu gosto muito dessa ideia e eu quero aproveitar isso utilizando a astrologia, para pegar as casas astrológicas como se fossem essas matrizes, porque as casas astrológicas elas estão muito ligadas aos temas da vida e elas podem sim servir como modelos. Então eu vou hoje aqui tentar dar só uma ideia geral, depois eu queria pegar casa por casa para que a gente fosse entendendo qual é a nossa relação entre o nosso destino e a nossa liberdade, a partir do momento que cada um de nós tem uma forma de ser. A casa um, que é a casa do ascendente, ela tem uma relação com as nossas iniciativas, né, com o mundo externo. É como se aquela primeira impressão que a gente tem ao nascer, que é também bem comum a gente reagir da mesma forma quando a gente chega em algum lugar desconhecido, a gente é colocado em alguma situação em que a gente não está muito confortável, a gente tende a se posicionar desse jeito. Nós temos a casa 4, que é a casa da família, a casa das nossas emoções, né? A casa das nossas raízes, da nossa ancestralidade. Então, muita coisa que a gente traz de ancestral, né? Traz dos avós, de questões que a gente não tem nem lembrança mais, mas que elas estão vivas dentro da gente. Nós temos a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, né? Tanto o nosso relacionamento afetivo conjugal, quanto as parcerias, as amizades, né? Aqueles relacionamentos diretos. E nós temos a casa 10, que fala da realização profissional, que fala da nossa credibilidade social, que fala dessa realização e da forma da respeitabilidade que nós conquistamos no mundo através do nosso trabalho ou da nossa atuação no mundo social, né? Bom, eu falei dessas 4 casas porque elas são as casas angulares. Assim, muitos astrólogos acreditam que essas casas são as portas de entrada e de comunicação da gente com o mundo, né? É uma visão bastante interessante. E vamos aqui, para efeito didático, pensar dessa forma. Então, nós temos a casa 1, que pode representar essa matriz da nossa interação com o mundo, das pessoas, né? Qual é a visão que a gente tem das pessoas.
É a casa 4, é tudo aquilo que a gente, quando a gente se relaciona com a família, e que as pessoas que conhecem a gente da rua, por exemplo, falam assim: nossa, eu nunca imaginei que o fulano em família fosse desse jeito. E a mesma coisa, a pessoa se relaciona, né, no relacionamento e diz assim: poxa, mas você, na sua família lá, você é de uma determinada forma, aqui, se relacionando comigo, você é de outra forma. Às vezes você leva um colega de trabalho na sua casa, né, alguém que é seu companheiro lá de casa 10 e vê você manifestando ideias lá na casa 10, se comportando, e quando chega em casa vê outro ser humano. Então nós temos várias facetas, né? Nós temos várias máscaras que a gente vai usando conforme a situação. Eu gostaria de falar, de parar aqui, né? Porque o vídeo vai ficar muito longo, e pegando essa ideia, eu vou começar pelo ascendente, eu vou passar por todas as casas, e eu vou começar pelo ascendente a desafiar a gente a entender todas as questões, desde da visão de mundo, o estado que a gente se coloca e como a gente é conhecido, por que a gente se coloca nesse estado, qual é a crença que rege esse estado e por que a gente vai definindo os nossos espaços na vida à medida que a gente, pela própria natureza, a gente se coloca ali. E isso é uma coisa tão impositiva que nós, no final das contas, temos muito poucas escolhas. A nossa consciência pensa que nós estamos escolhendo porque aquilo ali tem afinidade com a gente, mas é isso mesmo. A armadilha que a natureza cria para nos empurrar para uma determinada realidade, para que a gente atue naquela realidade e tenha algum tipo de resultado ali. Eu vou deixar agora para o próximo vídeo, porque aí sim eu vou começar a falar de casa por casa, porque eu quero dar vida a isso. Eu quero que a gente compreenda como é que o arquétipo ele se manifesta, como é que ele interfere na nossa vida, nas nossas escolhas, e que só a partir disso, a partir desse conhecimento, é que nós podemos realmente fazer algum tipo de escolha e dar um encaminhamento melhor para a nossa vida. Tá bom? Encontro vocês no próximo vídeo. Mas não esqueça de dar o like. Muito obrigado.